Fala galera, sejam bem-vindos ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast de bate-papo de cinema semanal. Eu sou Yasser do Metrô Espacial. E eu sou o Felipe do Rapidinhas do Cinema. E hoje nós estamos aqui, como vocês viram, para falar de um filme chamado Acompanhante Perfeita, um filme lançado aí no começo de 2025, que é uma ficção científica, um suspense. Talvez alguém chegue a achar que é terror, mas não chega a ser terror. Mas que conta a história aí, então, desse casal que vai passar um final de semana, umas férias, uma jornada aí de um tempo, numa cabana, bem isolada de um lago com alguns amigos, até que acontece alguma coisinha ali e eles têm que acabar lidando com isso. O nosso protagonista, que é o Jack Quaid, tem que acabar resolvendo essa situação. E esse filme mistura um pouco ali de um humor um pouco mais light, um pouco desse suspense, como eu tava dizendo. E tem temas atuais, tem bastante temas atuais aí sobre essa questão dos robôs, das IAs, né? Então, este é o filme daquelas pessoas, do que as pessoas imaginam que o ChatGPT vai ser no futuro, né? Assim, é o medo do ChatGPT é esse filme aqui. Mas e aí, Felipe, o que você achou? Esse filme te deu mais essa ansiedade maior aí quanto às IAs e o futuro das IAs, dos androids, dos robôs? O que você acha? Cara, ao mesmo tempo que esse filme tem um jeito legal, um jeito assim... Eu acho que a gente tá vindo de uma leva aqui de histórias bem diferentes ultimamente, né? No cinema nos trilhos. Eu acho que esse filme consegue trazer um tema que, ao mesmo tempo que é um tema batido, e também é um tema atual, de uma forma tipo... Caraca, eu não sei nem explicar direito isso aqui, mas vamos lá. A gente tá falando de inteligência artificial, de dominação de robôs, de ChatGPT, enfim. Só que isso não é um tema tão novo. A gente já teve isso em filmes lá atrás, como Eu, Robô, por exemplo. Teve também a série que saiu faz pouco tempo aí, que chama Cassandra. Só que tem um elemento que eles colocam dentro desse filme que aí sim torna essa história mais original, que é essa parte da relação de codependência, né? Que o ser humano vai... Eu imagino que a gente já tem, né, essa codependência com a relação com inteligências artificiais, né? Hoje, muita parte das coisas que eu faço aqui é com o ChatGPT, às vezes a gente utiliza uma outra coisinha para ajudar a gente a melhorar um texto e tal, essas coisas desse tipo, ajudar a melhorar uma imagem e tudo. E só que aí, quando eles colocaram isso dentro de um robô, né, essa acompanhante, né, que vem essa acompanhante perfeita aí, sei lá, dentro de um robô, tipo Cassandra, ou aquela série também da Megan Fox, que é a Alice, né, Subserviente, que também é uma história muito parecida com uma pessoa que é um androide empregado seu. Uhum. Aí eu acho que fica mais original a história, porque daí a gente consegue trazer temas voltados mais pro relacionamento, coisas que acontecem, tipo, entre os seres humanos mesmo, sabe? A relação de codependência, a relação de abuso, diversas outras coisas que a gente faz com pessoas no dia a dia. A gente não, eu não, né? Tipo, mas acontece em geral com as pessoas no dia a dia. E eles conseguiram colocar isso dentro de um filme de IA, sabe? Dentro de um filme de robô, sabe? É diferente do filme do Will Smith lá atrás, Eu, Robô, que era as máquinas dominando tudo, sabe? Então, eu achei legal esse filme assim. Tipo, eu acho pode continuar. Então, eu acho que essa ideia que eles usaram nesse filme assim, de novo, igual você falou, não é super original. Eu acho que sempre, assim, em filmes, jogos, na literatura mesmo, sempre tem sempre existiram esses filmes, essas histórias sobre o medo dessa tecnologia e o quanto ela pode avançar, sabe? Sempre o humano versus a tecnologia, isso sempre teve, sabe? Desde 1900 pra frente, sempre teve essa... e se essa tecnologia, que agora é simples, for mais evoluída, sabe? No futuro. Então a gente tá sempre fazendo filmes e histórias pensando nisso. E se no futuro se tornar isso? Sim. Matrix, entendeu? Matrix é sempre... É isso. Nossa, Matrix é surreal, né? Sim, 10 anos atrás, lá em 2014, teve Ex Machina, que esse filme aqui é praticamente Ex Machina, sabe? Assim, a mesma premissa de ideia, sabe? Você não conseguir separar, às vezes, um robô de um humano de verdade, porque já se tornou meio difícil de você separar. Sim. Blade Runner, também a mesma pegada, entendeu? E também é um filme lá, vai dos anos 70, 80, enfim, desde então. Então sempre tiveram essas histórias, né? Inclusive, esse filme me lembrou bastante, não só Ex Machina, como me lembrou um jogo que eu já falei aqui em outros episódios,
que é o Detroit Become Human, porque também é essa mesma pegada dos robôs, que aí eles começam meio que tomar consciência, e aí eles querem os direitos dele, não querem ser mais só serventes, assim, dos seres humanos e tal. Então essas histórias já estão batidas mesmo, né? É claro que agora parece que é um tema mais atual, porque surgiram essas IAs, que, de novo, né? Tá em peso, né? IA sempre existiu por aí em vários outros aspectos, mas surgiu essas IAs generativas, né? Que conversam com você, que tem texto, que te dão informação e tal. Então parece que elas realmente têm uma certa autonomia, né? E aí esses filmes agora brincam justamente com isso. Tipo, o quanto de autonomia, sabe? O quanto autonomia eles têm. E se eles quiserem mais autonomia? E se eles começarem a ser autodependentes, né? Autossuficientes, assim, né? Na verdade, de conseguir eles mesmos se retroalimentarem e começarem a fazer coisas pra si próprio e tal. Então é nisso que esses filmes brincam, assim, né? Tanto o Ex Machina quanto esse. Vai ser difícil não comparar com o Ex Machina, porque eu acho que a temática e a maneira como fizeram é muito parecida, embora os filmes tomem direções diferentes, né? Lá o Ex Machina talvez vai muito mais pro lado filosófico e dramático, enquanto aqui talvez seja um pouco mais suspense e galhofinha, assim, sabe? Com um pouquinho de galhofa ali no meio. Mas que é interessante também. Mas é igual você falou, o filme é bem divertido, né? No jeito como ele traz esses temas. Então eu curti. Até porque não é um filme que tenta ser muito pesado ou dramático ou alarmista, assim, sabe? Igual, por exemplo, às vezes o Ex Machina. Não que o Ex Machina seja ruim, não tô criticando, mas assim, lá você fica mais tipo, nossa, realmente, né? E se você fica pensando nesse futuro das máquinas, assim. Nesse não, nesse você assiste o filme, você curte, você acabou aí aquilo ali, sabe? Embora, eu gostei que você falou isso, que eles fizeram esse paralelo, né? Do mesmo jeito que nós, seres humanos, somos talvez codependentes da tecnologia, do computador, de um celular, de não sei o quê, de uma IA, a gente também, como ser humano, às vezes é codependente de outra pessoa, né? A gente, inclusive, fez um episódio lá sobre o Renfield, que foi mais ou menos essa pegada, né? Da codependência, né? De uma pessoa tóxica. E aqui eles meio que comparam essa coisa da pessoa tóxica com a tecnologia, né? Então fica um paralelo interessante também. Cara, muito, muito bem lembrado. Eu nem lembrava de Renfield aqui, mas é isso, cara. Eu acho que eles conseguiram, tipo, não tem muito... Não é um filme tão, assim, mega profundo, mas só de conseguir tocar nesses temas... É um filme girl power, né? Só de conseguir tocar nesses temas, de trazer a liberdade da mulher dentro da história ali, colocar de uma forma muito sutil um negócio que é tipo, ó, mulheres, fiquem atentas aos sinais, sabe? Tipo, vocês não são robôs, não se deixem ser manipuladas. Só nisso, pra mim, já ganhou ponto, sabe? Mesmo que seja uma história, tipo, como a gente já falou aqui, meio batida, né? Tipo, robôs ganhando autonomia e tal. Outra coisa, pra mim, desse filme, não sei se você já quer entrar na parte de elenco. Não, antes de você entrar no elenco, então, mas pra comentar justamente, eu não tinha pensado por esse lado. Tipo, eu tava pensando mais nesse lado das IAs, da tecnologia mesmo. Mas é o que você falou também, tipo, eles fizeram esse paralelo pra falar meio que de dois temas ao mesmo tempo, né? Tipo, tanto a nossa dependência da tecnologia, mas a dependência, às vezes, tipo, justamente da mulher ali com, às vezes, um cara tóxico, né? E dessa liberdade. Então, ficou um paralelo, porque ela tá lutando essas duas lutas ao mesmo tempo ali, sabe? É nessa parte que eu acho o filme mais original. Eu acho que é nessa parte que ele se destaca mais. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de robô, já é um tema batido, mas quando ele conseguiu associar com outro tema, aí eu achei bacana, achei mais legal ainda. Agora que você falou, assim, abriu mais, eu acho que é realmente mais interessante. Eu tava pensando na codependência mais, assim, como um paralelo da tecnologia, mas não nesse lado mas tem isso também, da dependência emocional, tem os dois aí, eu acho legal, achei legal isso. Sim, mas pode falar do elenco que você ia falar aí. Caraca, não esperava ver o Jack Quaid fazendo um papel mais vilãozão, assim, né? Cara meio... Eu tô com a imagem dele de The Boys, com um cara meio bobinho, meio sonsinho, e aqui não, ele já ganhou, tipo, uma postura ainda um pouco engraçada, né? Ele tem essa pegada meio... Isso é uma das coisas que eu vi, assim, comédia, sabe? A única coisa que eu vi dele, eu vi duas coisas dele, foi o próprio The Boys, e eu vi que ele fez Pânico 5. Né, se eu não me engano. Eu vi ele também, não assisti, tá em Novo Kane, né, que é um filme novo dele aí que saiu agora, é um filme de ação. Então, eu não pois é, ele é protagonista lá também, mas eu não assisti ainda. Mas assim, eu vi pouco dele, mas eu vi o pessoal falando, tipo, ele meio que sempre faz o mesmo personagem, todos esses filmes, que é esse cara mais abobalhadão e tal. E a única coisa que eu tinha de referência dele era justamente no Pânico 5 e no The Boys, que ele é realmente, assim, o cara mais atrapalhadão, sabe, meio carinha de inocente. E aí, nesse filme, eu acho que ele tem... igual você falou, ele ainda tem um pouco disso. Ele ainda vai nessa vertente. Mas pra mim, ele teve mais oportunidade nesse filme de ser mais do que só o cara abobalhado que tá perdido reagindo às coisas, assim, sabe? Ali ele toma mais a dianteira de fazer as coisas, né? E não só reagir. Ainda tem um pouco do humor, ainda tem um pouco desse lado meio bobinho, assim, dele.
Mas não sei, eu acho que ele tem potencial pra fazer mais coisas, também precisa de mais algum outro filme aí pra saber o que mais ele tem pra oferecer. Não que tem nada de errado, mas assim, é que às vezes cansa um pouco também a gente vê o cara só fazendo o mesmo papel sempre, né? Mas Vou tomar cuidado acho... pra não cair na trilha do Nicolas Cage aí e ficar pra sempre do mesmo jeito. Se bem que, né, de repente mas assim, a gente aprende a gostar. mas eu acho que o Jack Quaid, ele vai acabar fazendo outros papéis, assim, o pessoal precisa botar ele nos filmes onde ele não é só o cara... Tipo, porque ele não é só o coadjuvante, ele é o protagonista, né, do Novocaine e tal, dos Sim. filmes, mas mesmo sendo protagonista, muitas vezes ele é o cara, tipo, o que é? Não sei, como assim? Não, olha só. Sabe, tipo, o cara mais perdido. E quando ele não é tão perdido, quando ele é mais centrado ali e tem um papel mais protagonismo mesmo, mais assertivo, talvez, aí é legal, porque é um outro lado que a gente não viu, né? Então, eu acho que tem chance de colocar ele em outros papéis pra gente ver o que ele tem pra oferecer. Mas ele é o único nome, assim, desse filme que eu acho que é de peso. Eu não conhecia as outras atrizes ali. Não, também não conhecia. É todo mundo meio novo também, todo mundo dos anos 2000, tá ligado? É uma nova leva mesmo, assim. Exato, é isso que eu ia falar, tipo, já é a nova... Esse filme, ele é inteiro nova geração, com exceção ali eu tô com a colinha aqui, do ator Mark Menchaca, que é um cara que fez Ozark, que tá, tipo, fenomenal na série também. E aí, o Lucas Gage, a gente já viu ele, esse rapazinho, que faz o papel do Patrick no filme. Ele então, fez eu reconheci o rosto dele em algum lugar, eu falei, mano, eu conheço esse cara. Eu fui caçar, porque eu reconheci ele também, falei, da onde que eu vi ele? Ele tá naquele filme com o Jake Gyllenhaal, que é na beira de estrada, lá no bar da beira de estrada. Roadhouse. Isso, exatamente, ele tá lá. Isso, ele tá nesse filme, ele faz o papel do garotinho que serve as mesas e aprende a lutar junto com ele. Pode crer. Um dos garçons. Porque, tipo, esse cara, ele tava no filme, eu fiquei, mano, eu conheço esse rosto, sabe? Eu também fiquei nessa, cara. Não, legal, Ele tá... a Sophie Thatcher, né, que é a própria... Né? Que é a própria... É Iris, né? Isso. Iris. Isso, é Iris, isso. Ela... Não conhecia ela de outras produções, mas ela tá sendo muito falada agora, porque ela tá vindo... O principal ponto que estão falando sobre ela é sobre a beleza, né? Porque ela tá vindo de uma leva também de novas atrizes que tem uma beleza que eles consideram uma beleza natural em Hollywood, que você viu, ela é acompanhante perfeita, mas ela dá um sorriso, ela tem os dentinhos meio tortinho e tal, meio diferente, tudo. Então ela tá vindo dessa nova leva de atrizes que não tem, tipo, todo esse trabalho estético que vai lá e modifica dente, modifica olho, faz botox, faz um monte de coisa. Então, ela tá ganhando destaque por causa disso. Mas tirando esses três aí que a gente falou aqui agora, Jack Quaid, a Sophie e o Lucas, o restante, cara... E o Mark Menchaca, o restante eu nunca vi mais nada, assim, sabe? Tipo, mas a galera totalmente... O restante, mais o quê? 2 personagens? Né? Tem o, sei lá, o cara da Empatix, né? Que aparece uns minutinhos lá também. Sim. Quem mais que tem? Tem a menina lá que não gosta da outra lá, esqueci o nome dela, Cat. Cat. E tem o rapaz gordinho lá que é o Eli, sabe? Então... só esses aí, tipo assim... Não tem muita personagem. E aí, de um modo geral, assim, eu até gostei do elenco, sabe? Achei assim... Não, eu gostei, eu curti, eu achei... bem. Aquele elenco principal ali, eu sei que tem poucas pessoas, mas o principal, que é o próprio Jack, a namorada dele, que é a Sofia, né? Não, Sophie, né, o nome dela. Sophie. A Kat e os outros dois, aquele grupo ali de 5 pessoas ali, eu gostei, eu acho que todo mundo foi bem ali, tá ligado? Vamos lá, também não é um papel que demanda muito, né? Não sei se demanda tanto você, não, é um filme ser romântico. Mais tranquilo, assim, não tem nada que exige muito dos atores, talvez ali da própria Sophie, ela um pouco mais, talvez, do Jack, talvez um pouco mais, mas, de novo, nada muito gritante, assim, não é um daqueles filmes que a atuação se destaca, né? Tipo, se destacaria se fosse ruim, mas de você atuar bem ali não é nada que tenha que ir muito além, assim. Mas eu gostei, eu achei bem legal o filme. Eu gostei da atuação. Eu acho que a maneira como eles contaram a história, assim, também é bem light. É um filme que é curto, ele tem 1h37, também não é um filme super longo. Então eu acho que eles acertaram nessas medidas, sabe? Não tem nada fora do lugar ali, sabe? Não é um filme que se arrasta pra chegar lá. Não é um filme que fica tentando meter uma mega reviravolta. Ele é meio óbvio, assim, meio batido, mas é legal, sabe? Não sei se teve essa mesma percepção, assim, que mim. Eu gostei, cara. É um filme que eu acho até difícil falar um pouco sobre, tá vendo? Não é porque não é um filme que tem pontos ruins, sabe? Não é um filme que você vai falar assim, caraca, esse filme é horrível, sabe? Tipo, mas também não é um filme que você vai falar, caraca, esse filme é surpreendentemente brilhante. Não é. Tem aquele ponto da história que a gente falou, mas não é
não é o fato da história, tipo, aborda o problema das mulheres e também aborda a tecnologia de IA junto. Porque esses dois temas separados já existem. A oportunidade dele se destacar é isso, de colocar os dois temas no mesmo lugar, sabe? Então, fora isso, não é um filme, sei lá, que eu vou botar aqui no meu top 5 ou 10 de filmes, melhores filmes, sabe? Por exemplo, de novo, comparando lá com Ex Machina. Ex Machina, pra mim, é um filme que eu sempre penso, filme daquele filme é muito bom, tal, recomendo, não sei o quê. Esse daqui é um filme que talvez ele seja um pouco mais esquecível ao longo do tempo, assim, sabe? Tipo, não vai ficar super marcado. Mas eu acho que é justamente porque talvez o Ex Machina, além de contar uma boa história, ele foi um dos primeiros, né? 10 anos atrás ninguém tava falando de IA, né? Assim, e aí agora a gente já tá mais batido nisso, então é um filme que às vezes não se destaca. Tanto que eu não vi ninguém falando sobre esse filme. Assim... Cara, eu também não vi. Eu pra não falar, eu fiquei com vontade de assistir esse filme, mas eu fiquei tão relutante em ver, porque eu tava olhando a capa do filme, né? Quando ele aparece ali, a capa bem genérica, da Max. Né? Aí eu olhei, tipo, Acompanhante Perfeita, vi a pessoa com olho branco, eu falei, deve ser algum filme de terror. Não vou ver isso agora, não. Então, depois eu vejo. Eu tive duas perspectivas diferentes, porque quando eu bati o olho, eu falei, filme de terror. E geralmente tem vários desses, que uma capa meio genérica assim, então eu não dei muita bola. Depois, quando eu cliquei, aí eu vi, pelo nome, né, também, Acompanhante Perfeita, não sei o quê. Aí eu achei, talvez seja romance, sabe? Uma coisa assim, um filme de romance. E na verdade não é nem um filme de romance, nem é um filme de terror, né? Ele tá nesse meio termo ali de suspense e também não é sobre o relacionamento deles, né? Tem todas essas coisas. Então ele é um filme que, eu não sei, eu acho que o marketing dele, a venda dele não foi exatamente legal, assim, sabe? E aí acabou que foi um filme que passou meio batido. Apesar de ser um filme legal, sabe? De um filme divertido pra assistir. Eu acho que esse tem sido um grande pecado das plataformas, sabia? Porque eles colocam tantas produções, cara. Também. Tem que ver o orçamento, essas coisas. Mas, por exemplo, esse filme também é o primeiro do diretor, né? Primeiro filme dele. É verdade. Eu tava vendo que ele fez outras séries, né? Ele fez séries, ele fez várias séries, mas esse é o primeiro filme, assim, dele. E a produção, quem produziu esse filme foi um cara chamado Zach Cregger, que, se eu não me engano, foi quem fez aquele filme Noites Brutais, que a gente já falou aqui no Cinema nos Trilhos também. Legal! Inclusive tá saindo um outro filme do mesmo cara de Noites Brutais, né? Então, temos que ver depois. Aí ele que produziu esse. Então, assim, talvez ele já... O diretor tem experiência com direção, mas não tinha experiência com filme. Talvez o Zack já tinha experiência com filme, já ajudou ele, né? Principalmente com filme de terror e tal. Então, assim, eu acho que teve boas mãos ali, sabe? Pra conseguir fazer um filme... coisa. Porque é difícil alguém, às vezes, fazer um filme... Principalmente pra quem tá, às vezes, acostumado a fazer só série. Ir lá e fazer um filme de um gênero, assim, tipo... suspense, que funcione bem, sabe? E eu acho que talvez o Zack já tenha dado essa guiada nele pra conseguir criar um suspensezinho ali, porque não é fácil, às vezes, criar suspense, sabe? O suspense, assim como a comédia, tem muito do timing, tem muito da maneira como você mostra as coisas, como você cria, né? Então... Sim, que foi muito o que a gente comentou uma vez lá atrás, no episódio de Beats, né? Que o diretor do filme veio de uma leva de produção de clipes musicais. E aí, de repente, quando chega na história, é uma história dramática, mas não sabe quem é o protagonista, não sabe como conta a história, não sabe se é um clipe musical ou se é um filme, entendeu? Então, eu acho que aqui eles conseguiram dosar bem, tipo, pra um primeiro longa-metragem, assim, eu achei que foi, tipo, muito bom mesmo, mas, sinceramente, não tem mais nada pra falar dessa história. Se você quer comentar mais alguma coisa. De resto, assim, fotografia, música, eu acho que também nada basicão, que né? Então nada que super se destaca ali, eu acho que é o padrão mesmo, sabe? E, sei lá, pra quem curte esses temas de robôs, de IA, essas coisas de medo de tecnologia, né? Pra pessoas cujo terror da vida é o medo é aquela pessoa que fala obrigado e de nada pra inteligência artificial pra garantir que no futuro as máquinas não dominem a gente. Entendeu? Se você é essa pessoa, você vai curtir esse filme, vai curtir Ex Machina, vai curtir o jogo Detroit Become Human, Blade Runner, vai curtir Black Mirror, tem alguns episódios assim também, sabe? Então, cara, a série Cassandra vai gostar também. Cassandra, então... É isso, cara, não tem mais nada pra dizer. Eu curti, eu recomendo, eu acho que é um filme que vale a pena, não é um filme arrastado. Se tivesse 2h30, ia ser um filme bem chato, mas ele tá no tempo certo. Pra mim, assim, sob medida. Ele não se destaca, não vai ser um filme memorável, mas ele foi feito sob medida pra funcionar bem, sabe? Aquele filme que você bota ali, assiste uma vez, recomenda e acabou. Caraca, é isso aí, conclusão de TCC, tá ótimo. E é isso, galera. Então, se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, dê suas estrelinhas se você estiver ouvindo isso em áudio. E é claro, siga a gente, siga o podcast, divulga isso pros seus amigos, porque a gente precisa de mais ouvintes aqui. A gente tá toda semana falando sobre um filme. Inclusive, você pode comentar aí no Spotify ou no YouTube, ou mandar pra gente nas redes sociais do Metrô Espacial, porque a gente pode assistir o filme que você recomendar
e, quem sabe, comentar aqui. Ou se você não quiser recomendar nenhum filme, você pode comentar sobre esse, o que você achou, se você gostou, se a gente deixou passar algum ponto importante, se a gente falou alguma besteira. Enfim, conversa com a gente aí. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, fui! Tchau!